representantes do hospital, o presidente, e todos os outros aí da arquiteta Renata, eles sintam-se em casa, né? A gente vai disponibilizar então o primeiro tempo para vocês, porque vocês façam a apresentação de vocês, que você tem outro compromisso, e nós estamos todos ouvindo, né? Estamos muito interessados e vamos acompanhar. Então tá, fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer em nome da diretoria do hospital, a todos os vereadores, em especial o presidente, o Leonardo Caraca, por ter cedido esse espaço para podermos discutir, expor assuntos pertinentes ao hospital, que nós entendemos como importantes, né? Agradeço também aos membros da diretoria, que infalivelmente estão presentes em todas as reuniões, senão não funciona. Falar da importância do hospital para nós aqui no nosso município é chover no molhado, né? Nós todos aqui sabemos a importância do nosso hospital. Talvez, se quiséssemos entender um pouco mais da importância do nosso hospital, quem sabe fechar por 60 dias para nós experimentar, me parece desnecessário, né? Então a gente sabe, tem consciência da importância do nosso hospital. Falo brevemente da história do nosso hospital porque acho interessante, né? Nosso hospital vem lá dos anos 60, ele tem a origem da Igreja Católica, que por muitos e muitos anos carregou o hospital, trabalhou o hospital, os padres, as irmãs, sempre com o intuito de que o hospital estivesse presente na comunidade e pudesse prestar os serviços que a comunidade necessitava. Por anos e anos. Por muito tempo também, o Estado, a União, o Estado, o município, ele tinha pelo hospital o ente responsável pela saúde. Em épocas que a saúde não era um dever do Estado, né? O hospital carregava. E aí o Estado, o município, a União doava valores para que o hospital se fortalecesse e que sobrevivesse e que vivesse, né? Naquelas épocas. Porém, muitos anos passaram e o nosso hospital, eu quero dizer que ele manteve essa característica de viver e sobreviver, de estar sempre presente. E me parece que durante esse tempo ele não privilegiou a atualização, o crescimento, o desenvolvimento da forma que deveria ter. Não que ele não tenha se desenvolvido, claro que sim, mas não se desenvolveu da forma. Me parece que a evolução ela foi muito mais rápida que o hospital, né? E isso fez com que, eu não vou usar o termo ele parasse no tempo, mas que ele se desatualizasse, né? Que nós tivéssemos dificuldade. Hoje, na verdade, no nosso hospital, nós estamos com pouca capacidade de resolver os problemas que são apresentados para o Hospital de Saúde. Qual é a nossa tarefa básica? Qual é? Os casos mais simples resolvê-los e os mais complicados, criar condições para que se equilibre o paciente, que se estabilize o paciente e se consiga transferir para Passo Fundo. É a nossa saída hoje. Não tem como ser diferente. Mas também temos
problema na nossa estrutura do hospital. Nós não temos hotelaria. Como que nós vamos ganhar dinheiro? Hoje, o paciente, aquele que tem renda, aquele que tem receita, ele quer ir para o hospital e ser atendido como é o quarto da casa dele. Se possível, com escala. E eu digo para vocês que eu acho que isso faz parte da recuperação do paciente, se sentir bem onde ele está. E me parece que nós ainda temos bastante da visão hospital. Me parece que nós temos que mudar essa concepção no nosso hospital. De quase não sermos mais hospital. Digo para vocês que o meu falar hoje, ele é um pouco a mais, Nós temos ideias no hospital e nós estamos mobilizados com essas ideias. E nós queremos contaminar a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo. Mas vejam bem, nem por isso a porta do nosso hospital lá recebe casos menos graves, menos complexos, em menor quantidade, mas casos muito parecidos com aqueles que recebe o Hospital São Vicente. Vocês concordam com isso? Um infartado vai no São Vicente ou vai aqui no Hospital de Casca? Uma diferença. O São Vicente chega ao paciente, ele caminha para cá e vai chegar num setor especializado, cardiologia. Nós não, nós temos que preparar o paciente e encaminhar ele para Passo Fundo. Eu quero dizer assim, um pouco mais atingindo o lado emotivo, até que são pacientes que não são nossos, tudo certo. A gente sente, mas como somos nossos, nós vamos parar e esperar ver acontecer um caso nosso e tal. Não é a alegação que se diga, todos são iguais, mas nós estamos assim, Pode acontecer daqui 10 minutos, o próximo ir lá no hospital e vou ter que ser preparado para ir até Passo Fundo. Bom, nós queremos sim é que o nosso hospital tenha condições de resolver mais casos. Quem é da prefeitura, os vereadores sabem a correria que é levar e trazer pacientes de Passo Fundo. Necessária? Muito necessária. O nosso hospital não tem condições de resolver a maioria dos casos que vão para Passo Fundo. Essa é a realidade. Não temos como discutir isso. Sem esquecermos que a dificuldade de se conseguir médico que aceite ficar no setor de emergência, urgência, sabendo que daqui a um minuto pode entrar um cara acidentado, e que ele vai ter que criar condições sem ter todos os equipamentos, as coisas necessárias para estabilizar e mandar para o hospital. Eu às vezes fico reticente quando alguém fratura um braço, tem que ir para o hospital. Muito bem. Sou daqui de Casca, nasci aqui em Casca, sempre morei aqui em Casca. E eu escuto há anos, vocês também devem ter escutado há anos, que Casca é um município privilegiado pela sua localização, por estar entre a Serra, Planalto, ter um povo trabalhador, todas essas coisas. Eu quero dizer que realmente algumas atividades no nosso município, elas têm aproveitado essa oportunidade. E elas têm aproveitado e têm se desenvolvido. Que não foi o caso do hospital. Quero dizer, e de repente eu repito o que eu já disse,
Porque talvez as diretorias do hospital tenham se voltado àquela questão: não vamos deixar o hospital quebrar, não vamos deixar o hospital se endividar, vamos manter o hospital sempre no equilíbrio financeiro. O nosso hospital nunca teve dívidas. Algumas coisas lá nos anos 80, mas nunca esteve endividado. No ano de 2013, uma lei federal anistiou todos os hospitais que tinham financiamento de dívidas. E nós não tínhamos nada. Então, eu só estou relatando um pouco da história para que a gente chegue à conclusão de que o hospital nós estamos querendo para nós, não para hoje, não para amanhã, não para a semana que vem, mas para o ano 2030. Vamos continuar assim. Eu quero dizer, e converso isso seguidamente com a diretoria, que a vida do hospital, eu acredito, do hospital mesmo, ela tenha mais lá seus 5, 6, 7, 8 anos, depois ela vai virar um posto de atendimento. Se nós não fizermos nada. Por quê? O Lu trabalha todo dia no hospital, são exigências em cima de exigências que a nossa estrutura hospitalar já não consegue mais acompanhar. Então, nos desdobramos e às vezes tem que ser partir para a pessoalidade, para que o cara lá da sexta coordenadoria dê uma chance para nós, deixe funcionar e coisas desse gênero, que não é o que a gente quer para o nosso hospital, não é isso que se quer. Nós construímos isso que estamos falando hoje, não é de hoje. Isso tem mais de 2 anos. Nós, no meio dessa caminhada, nós tivemos alguns problemas, tivemos que mudar de presidente, entendeu? Então tudo isso dificultou, tudo isso nos atrasou. Mas o nosso objetivo não é desse mês, desse ano, é de 2 anos atrás. Nós já vínhamos com essa ideia. Muito bem. O hospital em si vai crescer? Não vai. O nosso hospital, por si só se entrar um mágico lá e fizer alguma coisa, porque nós não temos como crescer aquilo que nós temos como expectativa trabalhando como nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando para o governo federal, para o governo estadual e para o governo municipal. Sendo que eu quero dizer que nos últimos anos, nós conseguimos um bom relacionamento com o que conseguimos estabelecer. Nós vendemos serviço em contrapartida, a prefeitura nos paga. Então hoje nós temos um contrato. Então a gente sabe que no dia tal vai receber o valor do serviço prestado no mês anterior. Então há uma segurança maior. Mas prestar serviço para a União, para o governo estadual e para o município, nós estamos prestando serviço para serviço de base, o atendimento básico. E atendimento básico não só dinheiro. Nós pagamos aquilo que gastamos. E como é que nós vamos crescer para investir então em melhoria da hotelaria, da recepção, toda aquela coisa que a gente gostaria? Nós não temos um hospital que a diretoria quer. Longe disso. Muito menos que a comunidade merece. Entendeu? Mas nós temos uma situação que nos impossibilita, nós estamos sem condições de reverter essa situação. Pelo menos a curto prazo. Muito bem. Qual é o nosso intuito? O que nós queremos? Melhor dizendo, qual é o nosso objetivo? Por que estamos conversando hoje à noite? A nossa ideia é bem clara. Ou nós fizemos alguma coisa, ou nós mudamos alguma coisa, ou nós corremos o risco de errar, ou erramos sem correr o risco. Não corremos o risco e continuamos.
daqui 5 anos, sabe, sei lá quem está aqui, e não fui eu que errei daí. É isso que nós queremos no hospital? Não é isso que nós queremos no hospital. Nós temos a ideia bem clara, bem definida e temos objetivos bem claros. Primeiro, nós queremos atender mais e melhor. Esse é o nosso objetivo hoje no hospital: atender mais e melhor. Para isso, nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de estrutura, de condições. E quando nós falamos em estrutura e condições, nós estamos falando em 5 milhões de reais. Esse é o nosso projeto. E nós enxergamos na nossa frente isso. E nós temos como objetivo isso. Então, o que nós precisamos, senhores vereadores? Inclusive o poder executivo terá que se mexer comigo. Nós precisamos que vocês contatem os seus assessores, que contatem seus deputados e busquem. Quiserem dividir os 5 milhões, pode ser, não tem problema. Quem sabe vamos fazer sei lá o que, de quem consiga mais. Nós não estamos preocupados com partido político, com sigla, com deputado. Nós só queremos modificar o nosso hospital. Esse dia, para o hospital, ele é um dia importante. Por quê? Porque saímos da inércia. Nós passamos ali, eu vou dizer para vocês, 30 anos. Ali, cobrando, vivendo. Não é isso. Não é essa empresa hospital que nós queremos. Outros hospitais fazem, fizeram e vão fazer. Por que nós não? Bom, nosso objetivo, então, vocês entenderam. Mirem seus deputados, chamem, nós, o hospital, estamos à disposição a hora que vocês quiserem e aonde que vocês quiserem. E a Renata tem os projetos que ela vai apresentar aqui. Mas isso não é só o que nós pedimos para vocês. Hoje a noite é de pedidos. Dia 10, sexta-feira da semana que vem, desta semana, na Casa da Cultura, 20 horas, Salão de Artes da UTF, vocês já devem estar sabendo. Então nós vamos fazer um encontro, na verdade, um encontro de explanação. Não tem o objetivo de ser discussão, porque a nossa ideia é que tenha bastante pessoas, que a comunidade participe. Então, dificilmente poderá se estabelecer um debate. Mas nós precisamos, e nós estamos em dívida com a comunidade já há algum tempo. E essa dívida, ela é uma dívida que foi transferida por diversas razões e que não se conseguiu. De explicar, de dizer de quem é o hospital. Quem manda no hospital? É isso que a comunidade quer saber, né? São perguntas simples, diretas e objetivas. Quem manda no hospital? O que o padre tem ainda a ver com o hospital? E tudo isso está bem estabelecido, está bem esclarecido, só não foi transmitido ainda para a comunidade. Era para ser no mercado do ano passado, nós tivemos problemas. Depois, final de ano, é difícil você reunir a comunidade. E aí, abril, foi marcado e nós vamos fazer.
Então, o que nós precisamos? Nós já fizemos um trabalho bem intenso de convidar todas as comunidades. O padre fez isso nas comunidades. Nós convidamos as entidades representativas do nosso município, porque convidando a entidade, há a possibilidade do presidente dessa entidade convocar os seus associados. Nós precisamos, sexta-feira de noite, dia 10, nós precisamos, eu nem sei a capacidade lá do salão, né? Mas enfim, eu imagino que no mínimo, sei lá, 200, 300 pessoas, que não tenha lugar para todo mundo, que queiram entrar e não consigam. 200 pessoas. Essa é a minha ideia. 200 pessoas. Mas que tenha, meu, mas que tenha gente de pé, que tenha gente querendo entrar. Mas não é só isso que nós queremos pessoas lá decididas a ser associadas no hospital. E é importante isso, ser associado no hospital. Tem custo? Não tem custo nenhum. Tem mensalidade? Não tem mensalidade nenhuma. O que eu vou ganhar com isso? Se vier essa pergunta, o que eu vou ganhar com isso então? Bom, se você ficar doente, vai lá no hospital que vai estar aberto. Isso é o que você pode ganhar. Entendeu? Então, o nosso objetivo como diretoria é dizer para os senhores vereadores, convidem todos os seus eleitores e digam para eles que é importante. Que hoje é uma data, dia 6 ou 4, importantíssima, que foi hoje, que será o dia 10 e que no futuro não vai tentar reclamar se não estivermos presentes. Então, essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo. A Renata vai expor o trabalho dela, né? Eu digo para vocês não se surpreendam, né? Que de fato, ele é um trabalho bastante ousado. Não é? Quando nós falamos num trabalho bastante ousado, não se fala em destruir todo o hospital e fazer um hospital de novo. Hoje existem métodos muito mais apropriados. Nós tivemos a grande felicidade, depois de algumas tentativas, trazer o pessoal de Caxias, nesta ideia que eu digo para vocês, que se há alguém que merece os louvores dessa ideia, ele já não está mais aqui conosco. Né? Que foi o Miguel Vaca, né? E que procurou em Caxias. Em Caxias veio o pessoal, mais cobrou do que trabalhou, e procuramos, e aonde vamos encontrar alguém que faça isso para nós, e aí nós acabamos encontrando uma pessoa em casa, filha da nossa terra, que está fazendo lá no hospital da cidade o que nós gostaríamos de fazer aqui. Então, melhor que isso, só agora nós nos empenharmos definitivamente. Eu insisto, definitivamente, abraçar a causa, não encontrar empecilhos, encontrar soluções. Era isso que eu queria dizer. Obrigado pelo tempo. Passo a palavra para a Júlia. Acho que vamos só diminuir um pouquinho a luz, porque não vai fazer mais. Bom, então, primeiro eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês, então, de terem deixado uma pauta no hospital, que é um tema bem importante, né? E também de parabenizar os vereadores. Eu não moro mais aqui, mas eu tenho acompanhado as ações de vocês e eu vejo que vocês têm feito muita coisa boa pelo município. Então, eu
também estou aqui para pedir para que vocês abracem essa causa e contribuam mais ainda, né, com o que for possível para vocês. Qualquer coisa já vai ser muita coisa. Se cada um conseguir uma quantia pequena, a gente já vai conseguir somar o montante total que a gente está precisando. Pode passar, Lu? Então aí então tirou boa parte das minhas palavras, que eu ia falar que a gente mora aqui numa região privilegiada. Nós somos uma cidade que não é muito grande, mas nos cercam aqui cidades muito menores, com hospitais com estruturas bem menores que a nossa, que a gente poderia fazer uma parceria com eles. Mas como é que a gente vai atender eles se nem nós temos a estrutura para atender o pessoal do município mesmo, né? Pode passar essa parte, o Cleiton já explicou direitinho. Bom, eu coloquei uma situação aqui para vocês então, olharem de cima a área de intervenção, a área que o hospital ocupa hoje. A gente tem aqui embaixo, então, ainda uma boa parte para ser utilizada, mas a gente optou por não começar por ali, não começar ocupando todo o terreno, e sim ocupar porque a gente já tem, que é mais rápido, mais fácil, né? Então, nós vamos começar pela estrutura existente. A gente tem 3 acessos hoje do hospital. Na verdade, um grande acesso de pacientes, que é o grande problema do hospital, do ponto de vista da vigilância sanitária, do controle da infecção, que eu vou falar para vocês aqui é da questão arquitetônica. Da questão administrativa, a gente já tem, então, um ponto de vista diferente, mas ele não pode ser feito. A gente tem que ter todos os acessos separados hoje. Então, a gente tem o acesso da emergência lá. As mesmas pessoas que acessam a emergência sangrando são as mesmas pessoas que... As pessoas que vêm, por exemplo, para visitar algum parente acessam pela mesma circulação. Pessoas que vêm para fazer um exame acessam a mesma circulação. Não que não poderia, até poderia, se a gente tivesse uma recepção desse tamanho. Mas da forma como ela é hoje, os pacientes acabam se atropelando, né, uns aos outros para conseguir entrar no hospital. E a gente tem o acesso principal, que hoje ele funciona só como acesso à administração, e tem a farmácia. Então a gente vai usar melhor esse espaço e esse acesso. E tem aí um acesso secundário, que na verdade utilizado só por funcionários, né, ele é aberto. E aqui tem uma fachada do hospital, então, mas aí todo mundo conhece. Eu separei só 3 fotos, não vou expor aqui todos os problemas do hospital, que eu acho que todo mundo sabe, nem é esse o meu papel. Só mostrando para vocês rapidamente as circulações, por exemplo, com esses azulejos, não é mais permitido. Isso gera uma proliferação de bactérias muito grande. Qualquer paciente que encoste ali, que está com conjuntivite ou com um dedo cortado, enfim, isso vai proliferar muitas bactérias. Outro que passar aí pode já se contaminar por causa disso e a gente nem percebe, né? Piso de parquet, por exemplo, também não é permitido. Lá a recepção que eu falei do paciente que está ali esperando para ser atendido, o paciente que está entrando para visitar e ainda uma funcionária que está acessando a mesma circulação. Então isso não pode de forma alguma. Além de, óbvio, estrutura de gás, estrutura elétrica, estrutura hidráulica, que é precária. Então, do ponto de vista arquitetônico, o hospital está totalmente em desacordo, hoje, da forma que ele está funcionando. Pode passar. Então, hoje, o hospital ele tem 44 leitos, tem serviço de radiologia, ultrassom, psicólogas, farmácia. Então, o hospital ele tem até bastante serviços, mas nenhum serviço consistente que gere receita, como o Ayrton falou da questão da unidade de internação. Para a gente ter uma unidade de internação funcionando, a gente tem que ter muitos partos, muitas cirurgias, a gente tem que ter uma estrutura para que o paciente ocupe esse leito, que não é o caso hoje. Os exames que os pacientes fazem aqui, eles fazem e vão para casa. Então, eles não precisam utilizar a estrutura do hospital hoje. E a nossa proposta, então, é aumentar 4 leitos, porque nós temos que ficar dentro dos 50 leitos, que é onde o hospital se enquadra hoje. Então, eu estou propondo aqui 24 leitos SUS, que o hospital já está cadastrado nisso. Temos 8 leitos particulares, que eu fiz umas imagens, nós vamos transformá-los em suítes, leitos diferenciados. Leitos de observação, então são 6 hoje, nós vamos ter 8, nós vamos ter 2
só para crianças, então 3 femininos, 3 masculinos e 2 de pediatria. E temos ainda a aula de psiquiatria e álcool e drogas ali, que somam 8 leitos também, que o hospital também já é cadastrado, já recebe os recursos para isso, então a gente não tem como modificar esse setor. A nossa proposta, então, em termos de ampliação e demolição, seria essa parte amarela, que é o primeiro bloco, onde você entra, que tem a farmácia à direita. Esse primeiro bloco, ele vai ser reformado e ampliado. E quando você entra à esquerda, que hoje é onde era o antigo bloco cirúrgico, tem algumas unidades de internação ali, ele vai ser desmanchado. Nós vamos demolir ele, porque o hospital também não tem área física para estacionamento adequada. Então a gente precisa, além disso, de mínimo 30 vagas de estacionamento, que não se tem, e resolver todos os problemas de acessos e de rampas, que também não tem espaço físico na fachada, a não ser que a gente tire um dos prédios. E também porque foram feitos orçamentos e o custo de uma reforma, ele é muito maior praticamente do que o custo de fazer novo, sendo que na reforma a gente não conseguiria ter essa ampliação de leitos, pelo contrário, nós teríamos menos leitos hoje. Então, pode passar. Esse bloco preto, então, é o bloco onde nós vamos intervir agora, que é ali onde tem a sala da lua, onde é a farmácia e onde é a unidade de internação hoje. Ali vai se transformar, então, na urgência e emergência e nos leitos. Pode passar, a gente os projetos. Esse projeto que eu estou mostrando para vocês agora, que é a urgência e emergência, já está tramitando na 6ª coordenadoria. Segundo o fiscal, ele deve olhar nessa semana, então para a semana que vem a gente já vai ter uma resposta sobre isso. Nós vamos resolver, então, aqui a questão do fluxo. Vou fazer uma grande entrada, onde a farmácia hoje eu vou desmanchar, onde a Lu tem a sala dela, nós vamos ter uma grande recepção ali, que vai ser a recepção dos pacientes de urgência. Então, o paciente que vem consultar com uma dor de barriga, com gripe, enfim, ele vai ser atendido ali. E o paciente que chega com um corte, que chega sangrando, ele vai ser atendido pela lateral, por essa setinha ali de pacientes em emergência. Então, a gente não vai ter mais a mistura dos pacientes. E essa sala vermelha é uma sala que não existe hoje no hospital, e ela também é uma sala obrigatória, então o hospital já teria que se readequar automaticamente, porque eu já estou sabendo que a SAMU está vindo para o município, então isso também é uma grande conquista. E com a SAMU aqui é preciso ter essa sala de emergência. A gente vai atender pacientes acidentados de rodovias, enfim, então o hospital está totalmente inadequado para isso. Se fosse hoje, não teria como atender. Então, claro, eu vou mostrar o projeto em si para vocês, mas nós vamos ter os leitos de observação, vamos ter 3 salas de atendimento, então 3 grandes consultórios, sala de triagem e todos os ambientes de apoio que são obrigatórios para essa unidade. Pode passar. E aí vem, no caso, a nossa grande proposta, que é a área de internação. O que eu mostrei para vocês antes é uma reforma na estrutura existente, então a gente só vai utilizar salas, vai readequar, trocar piso, pintar, enfim, não vai ter grande modificação. Já essa parte, ela é uma estrutura que ela vai ser feita acima do andar que a gente tem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir pilotis, pilares em volta do prédio, depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, e nós vamos fazer em cima do hospital que tem hoje 2 andares. A minha proposta é uma estrutura para muito mais, né? 4, 5 andares, mas a gente só vai construir 2 no momento, que é o que para suprir os 50 leitos. Aí, claro, se a gente conseguir mais recursos, nós podemos fazer outros serviços nos andares subsequentes, né? Então, na lateral aqui, onde tem aí acesso, então nós vamos ter ali uma recepção separada para internação. O paciente que vem visitar alguém, ou que vem marcar uma cirurgia, ou que vem para uma cirurgia, ele vai acessar por essa recepção e não mais pela recepção conjunta que é hoje. Vamos ter, então, os leitos de psiquiatria e de álcool e drogas separados. Então, eles vão ficar no fundo do corredor, eles não vão ter contato como hoje, que é tudo junto, né? Então, o paciente que está sob efeito de álcool, ele pode tranquilamente sair do corredor, entrar no quarto com o paciente que está internado com uma doença normal, enfim. Hoje não tem, né? Não tem controle nenhum disso dentro do hospital. E a gente vai ter, então, no andar de cima, que eu proponho que a gente tenha todos os leitos particulares,
com antessala, enfim, eu estou colocando ali um jardim, uma área de deambulação que hoje também ela é pequena, e isso é importante para o paciente, é importante para a recuperação dele, que ele se sinta em casa, que ele esteja o mais próximo possível da sua casa e longe do ambiente hospitalar. O que a gente vê muito hoje é hospitais brancos, com janelas pequenas, o paciente nem sabe se está chovendo, se não está chovendo, o que está acontecendo. Então a gente quer inovar, a gente quer fazer o contrário disso, a gente quer que o paciente se sinta em casa e não no ambiente hospitalar. Então aqui depois eu preparei uma apresentação para vocês, vou entregar para cada um dos vereadores, para vocês poderem analisar melhor o projeto, porque agora também não tem como mostrar para vocês, mas daí vocês podem analisar, verificar todos os setores que vão ter, todos os serviços, enfim. E aí repassar, né, para as pessoas que vocês conhecem o que a gente está pensando em fazer. Vamos passar. Então essa é a fachada atual do hospital, ainda muito desatualizada. Eu nem sei se desde que eu me lembro, que eu me conheço por gente, eu não sei se já houve alguma intervenção, acho que não. A última que eu soube que teve no hospital foi de 2007 a 2010, que foi o bloco cirúrgico, né? Que iniciou em 2007, então o hospital ele vem sendo esquecido e por si só ele não consegue, sozinho, sem nenhum tipo de serviço, ele não consegue fazer reforma, nem impressão. Ali a gente tem problema de telhados, a gente tem problema de fluxo, a gente tem, só de olhar, já vê que é uma estrutura decadente e tu não tem nem coragem de entrar, porque tu imagina que lá dentro esteja no mesmo padrão, né? Ali passar, ali é uma fachada lateral, então nessa fachada a gente não vai mexer no momento, agora no primeiro momento vai ser o acesso ao centro de diagnóstico, ele vai continuar ali, só que ele vai ser um acesso diário. Como vai funcionar ali os serviços de raio-x, agora nós temos endoscopia, né, que vai começar a funcionar no hospital também. Então aí a gente vai fechá-lo, vai funcionar só durante o dia, e aí resolve também um problema administrativo, que é de ter pessoas para trabalhar, né, nessas recepções todas. Pode passar. E aí então a proposta de modernização do hospital. Esse primeiro andar embaixo seria o hospital hoje, a estrutura existente, e nós estamos erguendo então sob pilotis essa nova estrutura. Eu estou propondo a utilização de uma pele de vidro, que aí proporciona essa integração do ambiente exterior com o interior. O paciente está internado, mas ele está vendo tudo o que está acontecendo. Além de ser, o vidro ele é importante para o controle de infecção hospitalar. Ele é um material leve, de fácil manutenção, enfim, ele tem muitas vantagens. E também estou propondo uma estrutura pré-fabricada. Então é fácil de fazer, rápida, e a gente não precisa cortar nenhum serviço do hospital. O hospital vai funcionar normal e a obra vai funcionar em paralelo. Acho que tem outras imagens também. Então embaixo ainda a gente vai poder utilizar o estacionamento que ele é hoje, ele vai ficar coberto, porque o hospital ele vai avançar praticamente até a rua. Aí, questões de fachadas, a gente ainda está estudando, enfim, né, nós vamos ver ainda como vamos fazer, mas a ideia é essa, é vidro, concreto e metal. E aqui algumas imagens internas, então, uma emergência, uma recepção bem maior, então seria a recepção de emergência. Pode passar. A questão dos leitos de observação, então, equipados, todos equipados, com uma barra, todo de acordo, como tem que ser, com uma legislação, separados, né? Hoje a gente não tem essa estrutura, nem pé, nem estrutura, nem espaço. Isso, pode passar. Então, a recepção da área seria da área de internação, da área de cirurgia, então, matéria de vidro, como eu falei para vocês, e uma recepção ampla, maior, confortável. Pode passar. E aí, então, tem duas imagens agora que seriam as propostas de leito. Então, esses seriam os leitos, que poderiam ser leitos SUS, então, estou propondo leitos duplos, leitos triplos. E aqui, então, a proposta dos partos particulares, com antessala e... Então, totalmente inovador, eu acho que é uma ideia bem ambiciosa, mas eu acho que é uma ideia possível. A gente tem feito isso lá em Passo Fundo, é uma ideia muito possível. Acho que não tem nem o que falar, eu acho que se todo mundo for atrás, a gente vai conseguir
o dinheiro que a gente precisa para fazer essa reforma. Tem a previsão dos custos, então tu pode passar. Então a gente está estimando que para a unidade de urgência e emergência a gente precisa de 950 mil, de 1 milhão. A gente praticamente não tem nada. Tem uma emenda de 250 mil, então é nada. Só vai dar para reformar a recepção com isso. E um custo de mais ou menos 3 milhões para fazer esses 2 andares que eu mostrei para vocês. Claro que são custo estimado, então quanto mais, melhor. E aí hoje eu coloco então nas mãos de vocês. Porque a gente não consegue, né? Nós não temos essa capacidade de... Não tem como a gente arrecadar isso a não ser de forma política, né? Ou algum empresário, enfim, alguém que vocês conheçam que queira contribuir com o hospital. Mas fora isso, a gente não tem como realizar esse sonho, né? E era isso, então eu vou passar os projetos para vocês, aí vocês podem analisá-los melhor, entregar para quem vocês acham que podem contribuir. Muito obrigada por terem disponibilizado esse espaço. Bom, a gente agradece então ao pessoal do hospital que veio e a gente realmente acha que o nosso hospital merece mesmo, né, passar por essa reforma. E a gente vai buscar, nós seremos parceiros, né, com o hospital, eu acredito que todos os vereadores, eu me coloco também à disposição e vamos em busca. Se a gente nunca começa, nunca faz nada. E assim, é possível sim. Se todo mundo quer, é possível. A gente viu já muita coisa acontecer, né? Muitos sonhos se tornar realizados. Por enquanto é um sonho, mas com certeza, se todo mundo se empenhar, vai ser realidade e a gente vai conseguir. Eu estou confiante que isso vai sair. E vou fazer o possível, né, para ajudar, para colaborar e a gente atrás dos recursos. Então agradecemos a disponibilidade de vocês. A gente vai também participar da reunião na sexta, né? Acredito que todos vamos. E também, não creio que quando precisar, provavelmente a gente vai precisar entrar em contato com vocês, nós temos que conversar com os deputados, coisas assim. Mas acho que também vai ser uma coisa possível, né? Da gente dialogar, né? E buscar, quem sabe, casar um valor com o outro, né? E conseguir levantar esses recursos. Isso aqui já é pro projeto, né? Não, o projeto que vocês estão podendo aderir é maior, mas é uma prévia. Pré-projeto. É que pra gente buscar isso, a gente tem que ter lá o projeto pronto. É que o aprovado deve estar saindo agora, em breve, mas pelo menos é para vocês terem um material para chegar e falar, ó, é isso que eles estão aprovando, é isso que estão tramitando, para a gente agilizar, né, chegar na frente. Com certeza. Agradecemos, né, então a eles e sintam-se à vontade, né, quando vocês precisarem ou da tribuna, só vir aqui para uma reunião, que vocês precisarem de estar à disposição. E somos parceiros, com certeza, nessa luta, nessa batalha.